Vamos lá falar de Bandeirantes? Esse é um caso, assim, daqueles que a gente vê na televisão e fala, rapaz do céu, dá um filme isso daí. E pior que dá. O que nós tínhamos até então? A imagem de dois assassinos que escondem uma moto, que trocam de roupa, que tinham matado a sangue frio. O Maurício, um comerciante e empresário da cidade de Bandeirantes. A gente vai atrás porque o crime foi registrado no dia 17 de agosto e até então a polícia não tinha conseguido avançar na investigação. O Wesley foi pra lá, a esposa falou, meu marido fica 24 horas por dia comigo. A gente dorme junto, a gente acorda junto, a gente trabalha junto, a gente almoça junto, a gente volta pra casa junto. Não tem outra mulher, não tem dívida com a agiota, porque surgiu esse converseiro lá em Bandeirantes. Não tem inimigos, não tem desafeto, não tem nada. Eu não consigo entender como é que matam o meu marido. Depois que o Wesley e o Lucas vão pra Bandeirantes, o negócio começou a mexer. E ontem a polícia anuncia que pessoas foram presas. Tá aqui a esposa dele, a Bruna. Que pessoas foram presas. E é uma trama muito grande, muito complexa que o Wesley vai explicar a partir de agora. Tem muita gente envolvida nesse caso, Wesley. Começa do início. Onde começou tudo para poder chegar à morte do Maurício, Wesley? Vamos no passo a passo então, né, Parra? Infelizmente é um caso gravíssimo aqui em Bandeirantes, muito triste, como você já explicou. Dia 10 de março, um domingo, houve um jogo de futebol aqui em Bandeirantes. Era um torneio, inclusive um torneio que foi formado ali para ajudar um atleta que havia quebrado uma perna, ou seja, estava com uma fratura, precisava se recuperar, precisava de dinheiro para fisioterapia, assim por diante. E os atletas amadores aqui de Bandeirantes decidiram fazer um campeonato, um pequeno torneio, arrecadar um dinheiro para ajudar esse atleta. No entanto, Parra, o jogo das 11 horas da manhã era um jogo importante para o campeonato, aquele torneio que estava acontecendo entre dois times aqui da cidade, dois times amadores. No meio da partida, o técnico de um dos times teria ficado injuriado por alguma jogada que aconteceu no campo. Começou uma grande discussão. No meio dessa discussão, Parra, uma pessoa que estava no campo ligou para uma pessoa que não estava por lá. E falou, olha, vem aqui, vem ajudar a gente. E esse homem que foi lá ajudar, o primeiro nome dele é Tiago. E ele vai até o campo armado, com uma arma. E ele matou um homem lá. Ele atirou contra o homem que ficou alguns dias internado no hospital e acabou falecendo. Para a polícia, esse caso já estava resolvido. Inclusive, esse atirador já está preso, já está denunciado, estava tudo resolvido. No entanto, dois filhos do homem que morreu decidiram fazer vingança. E eram dois alvos, Parra, outras duas pessoas que estavam no campo de futebol. Um desses alvos tem um apelido no diminutivo, ou seja, o nome dele no diminutivo. E ele trabalhava muito perto da oficina do Maurício. E os irmãos, então, decidiram por essa vingança. No entanto, contrataram dois atiradores de Rolândia que se confundiram, foram matar esse alvo e atiraram contra o Maurício. Maurício, uma pessoa trabalhadora, que não tem passagem pela polícia, uma pessoa que não é envolvimento como do crime, não tem nada, um empresário que trabalhava há 8 anos no mesmo endereço, a Bruna está aqui ao meu lado, a esposa dele, que já conversou com a gente, já deu todo esse relato, ele foi baleado e infelizmente morreu, foi baleado na cabeça. E ficou um grande mistério aqui em Bandeirantes, o porquê o Maurício teria sido baleado, uma pessoa do bem, e a polícia começou a investigar. E chegou, Parra, em um detalhe importantíssimo. Os criminosos, atiradores que foram até o local com uma moto, nós já mostramos essas imagens aqui na tela do Balanço Geral, foram até o local indicados por um homem. Ele estava em um veículo Golf preto. O atirador estava dentro desse carro com um capacete. E ele vai até o local e indica qual seria o local dos tiros. Esse homem que estava no Golf preto, segundo a polícia, é funcionário dos dois irmãos. Os irmãos são caminhoneiros, autônomos aqui da cidade. Eles pegaram um funcionário para indicar o local dos tiros. O pagamento para o funcionário nós já sabemos qual seria. Um veículo Golf preto, que era dos irmãos, foi passado para o nome da esposa deste funcionário. No dia do crime, no sábado, dia 17, pouco antes dos crimes, dos tiros. Então a esposa do funcionário estava sabendo de tudo, segundo a polícia, 4 pessoas presas. Os dois irmãos que encomendaram um crime para vingar a morte do pai no jogo de futebol
o funcionário que levou os atiradores até o local e, além disso, a esposa dele que estava sabendo de tudo. Os 2 atiradores até hoje não foram encontrados. Maurício morreu de forma inocente. Nós vamos comprovar, segundo a investigação da polícia, como tudo aconteceu aqui na tela do Balanço Geral. Temos, inclusive, imagens que comprovam que ele não estava no jogo de futebol. Primeiro, Parra, vamos ouvir o delegado, o Michel Araújo, aqui de Bandeirantes, que fez um trabalho muito rápido para identificar tudo o que aconteceu, falando sobre o jogo de futebol. Já estava solucionado para a polícia, como ele vai explicar agora aqui na tela do BG. Foi no dia 10 de março, desse ano, uma confusão num campo de futebol aqui no município de Bandeirantes, um campo chamado Palmeirinha, e que uma discussão gerou uma vias de fato e ocorreram disparos de arma de fogo, e onde foi ferido, 2 pessoas foram feridas, só que uma posteriormente veio a óbito no hospital, que seria o pai dos envolvidos agora nesse segundo caso está sendo investigado. Tem uma pessoa presa, outras pessoas logicamente foram envolvidas naquela discussão e nós não sabemos exatamente o desejo aí de vingança, nem a ideia dos responsáveis que esses irmãos tinham em mente, Contudo, o responsável foi preso, foi denunciado pelo crime, e está respondendo criminalmente por esse fato. Contudo, nós temos agora, nessa segunda investigação, que esse fato, para os filhos do senhor Zé Roberto Lucas, o fato não ficou resolvido. E agora nós temos dessa investigação que esse desejo, esse sentimento de vingança moveu aí esse segundo crime. O que nós temos é que o Maurício ele não estava nesse campo de futebol, ele não tem relação nenhuma com as partes envolvidas nessa discussão anterior. Nós temos provas, fotos, imagens do dia dos fatos, ele estava em outro local, isso já está comprovado, e que nós trabalhamos com a hipótese realmente de que esse crime foi meticuloso e desastradamente engendrado por pessoas e que realmente o Maurício tenha se morrido de forma enganada, Era outra pessoa que era para ter sido atingida e não o Maurício. Impressionante os detalhes que o Dr. Michel traz pelo seguinte, você viu a trama como foi. Você viu que como os caras planejaram, de fato, esse assassinato. Só que assim, tudo foi planejado. A forma como seria, as pessoas que foram contratadas, o lugar onde os 2 estariam para que tivesse um álibi. Eu tava lá, a câmera de segurança ali que me gravou. Tô aqui, o que eu tenho a ver com esse crime? Tava em outro lugar, em outra cidade. Foi tão bem planejado até a execução. Só que a execução não saiu como previsto. Essas são imagens novas, tá? A execução não sai como previsto, porque mataram o cara errado. Ô Wesley, como é que a Bruna e toda a família reagem a toda essa trama que foi montada, que era para matar o fulano e acabou matando o Maurício, Wesley? Realmente, Parra, é um choque muito grande, como eu disse, Receberam essa informação. Para a Bruna, ela já tinha essa desconfiança que ele teria sido morto de forma inocente, porque ela não havia nenhuma suspeita, contra o Maurício. Agora, Parra, aqui na tela do Balanço Geral, são imagens exclusivas que eu vou mostrar para vocês do momento que esse criminoso se aproxima do local dos tiros. Como eu expliquei, o funcionário dos irmãos foi até o local com um Golf preto. Reparem que o criminoso, o atirador, ele desce do carro já com o capacete. Essa imagem foi fundamental em toda a investigação. A polícia pegou essa imagem, a partir da placa do Golf, conseguiu encontrar o proprietário do Golf e a história foi sendo desvendada conforme a investigação da Polícia Civil, que ainda está em andamento. O inquérito ainda não foi concluído. Repare que o atirador desce do carro com o capacete, aí depois ele sobe na moto e vai executar o crime, vai matar o Maurício, mas o objetivo era matar outra pessoa, ele errou o alvo. E, Parra, um detalhe importantíssimo também para a Polícia Civil, para quem ainda tem dúvida, para quem está assistindo o Balanço Geral, a Bruna, o Maurício não estavam no jogo de futebol.
não passaram nesse local em momento nenhum. No dia 10, eles estavam em um passeio em família. Inclusive, nós temos imagens desse passeio, imagens que já foram também anexadas ao inquérito da Polícia Civil. A Bruna já mostrou essas imagens para o delegado. Então, Bruna, no dia do jogo de futebol, dia 10, que acontece toda essa confusão, onde vocês estavam, não passaram no jogo em momento nenhum? Não, a gente acorda, a gente já tinha comprado as cartelas do bingo do Guaíra Clube de Campo, joga o bingo lá, encontra com alguns amigos conhecidos lá, sai de lá por volta de 1h30 da tarde e passa aqui na Vila Rural, na tia do Maurício, e vamos pro Panema, ali na Balsa, fundo com Cândido Mota. Ou seja, vocês nem sabiam de jogo de futebol nenhum, não foram assistir partida nenhuma, nada nisso? Não, a gente não frequentava campo de futebol, nunca frequentamos. De 15 anos que eu tô com o Maurício, nós nunca frequentamos campo de futebol. E nesse dia também não. Maurício era uma pessoa que gostava de assistir futebol, algo nesse sentido? Gostava de jogo de futebol ou não? Não, o Maurício era bem tranquilo, era corintiano, mas era bem calmo, bem tranquilo. Nesse sentido de campo. E aí nós passamos, fomos por Itambaracá, chegamos no nosso destino lá no Panema, fomos andar de caiaque, pescar, andar de caiaque, a tia dele com 67 anos, passeio bem familiar, igual a gente era acostumado a estar. Ô Bruna, nós conversamos essa semana agora de novo e eu vejo que assim, você está em estado de choque, né? Não consegue acreditar no que aconteceu. Você viu seu marido sendo morto na sua frente, infelizmente. E agora eu vejo que você começa a se emocionar, os olhos já estão com muitas lágrimas. Lembrando desse passeio, lembrando dos momentos importantes lá do seu marido, queria que você contasse um pouquinho dele pra gente. A gente não conheceu o Maurício, como que ele era, como pessoa, como marido, como uma pessoa da família, trabalhadora. Extremamente trabalhador, muito brincalhão, tudo ele levava na base da brincadeira, tudo com ele era brincadeira. E pra ele não tinha momento ruim. Se nós combinasse aqui agora, vamos pescar? Vamos. Vamos passear? Vamos. A todo momento desse jeito ele era. E assim, graças a Deus eu tenho muitas imagens. Eu sou acostumada a tirar bastante foto, fazer bastante vídeo dele, né? Fazendo palhaçada. Então eu tenho muitas imagens. E isso é o que me consola um pouco. Mas assim, eu não acredito na morte dele. Essa que é a verdade. Eu não consigo acreditar que ele foi morto desse jeito. Tirar a vida dele, inocente, num erro gravíssimo deles. De março pra cá, quanto tempo ele esteve pra planejar tudo isso, fazer essas coisas que isso planejou e mata a pessoa errada desse jeito. Eu não tenho conhecimento com nenhum deles. Com nenhum, não conheço nenhum dessas fotos, eu não conheço nenhum deles. Não são próximos a nós, nem a mim e nem ao Maurício. Uma frase que chamou muita atenção minha é a família conversando aqui, a tia dele, a prima, a irmã, vocês falaram, o Maurício gostava muito da vida, era uma pessoa muito feliz. Isso te deixa ainda mais revoltada com essa situação? Sim, sem nenhum tipo de problema de saúde, cheio de vida, tava querendo ser pai, sabe? Cheio de vontade, planos, futuro. A gente ia viajar agora, fim do ano, na casa de um amigo nosso no Guarujá, igual a gente fazia todo ano. Então a gente sempre tinha planos, sempre tinha coisas para fazer. Todo final de semana a gente estava no Rio. Com todo esse tempo que estava frio, nossos amigos às vezes iam, não entrava no Rio, falava assim, vocês é doido, vocês gostam mesmo. Mas a gente ia, passear de caiaque, pescar. A todo momento, o Maurício era assim. Você tinha comprado um caiaque, inclusive, poucos dias antes do crime. Isso, na quarta-feira eu estive em Sertaneja e comprei um caiaque para ele de presente. Na quinta eu lavo o caiaque na frente da oficina. E dou para ele o caiaque de presente, que nós ia estrear no domingo. E aí no sábado acontece isso. Ele não teve nem tempo de usar o caiaque dele. Como que é olhar para o futuro, olhar para o caiaque, pensar no final de ano, na viagem na casa do amigo, no filho que ele tanto queria e saber que nada disso será possível diante de uma tragédia como essa? Na verdade, eles arrancaram a minha personalidade, porque eu e ele, a gente era muito parecido. As pessoas achavam que a gente era irmãos. Muita gente achava que a gente era irmão. Então as pessoas eles tiraram a minha vida. Não só a do Maurício. Eles ceifaram a vida do Maurício, mas tiraram a minha também. Meu futuro, meus planos, 15 anos meu vivido. Numa personalidade junto, completamente junto, eu e ele. Então tiraram a minha vida. Agora eles tiraram a minha vida, tiraram o meu futuro. Se você tivesse a oportunidade de falar algo para essas pessoas que estão presas agora, para as pessoas que cometeram esse erro, tiraram a vida do seu marido. Valeu a pena? Para eles? Eles queriam tanta vingança? A vingança que eles conseguiram. Eles afetaram outra família. Eles estavam afetados, machucados,
né, o que aconteceu com o pai deles e afetaram outra família, que não tem nada a ver. Ô Parra, nós temos outros trechos de entrevista do delegado que nós vamos exibir também aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco também vou conversar aqui com a irmã do Maurício, que também está ao meu lado, muito emocionada, muito chateada com essa situação, chocada, né? Enfim, revoltadíssima. Eu volto com você agora, Parra, mas daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes do crime também. Porque teve um planejamento muito grande desses criminosos e tudo deu errado. E inclusive, Parra, neste ano, né, eu com o repórter cinematográfico Lucas Jesus, nós viajamos todo o norte pioneiro do Paraná, diversos casos graves, também em Londrina, infelizmente é o nosso trabalho. Mas esse caso, Parra, eu estava conversando com o Lucas no carro, é algo que deixou a gente também extremamente chocado, sabe? A equipe de reportagem, uma pessoa trabalhadora que estava ali no seu emprego, infelizmente teve a vida ceifada dessa forma trágica. Infelizmente é um dos casos mais graves deste ano aqui na região, e no balanço geral, é claro que teria o peso necessário, né, Par? Nós estamos acompanhando de muito perto esse caso, estamos aqui na casa da família. Olha, o Wesley vai trazer outros trechos já. Assim, o que mais me chamou a atenção no que a Bruna falou foi o seguinte: quando a Bruna diz: se você pudesse falar alguma coisa para os caras que planejaram o assassinato, que era para matar outra pessoa e mataram o Maurício, valeu a pena? Valeu a pena? A gente entende a frustração deles que perderam o pai, mas valeu a pena você compensar isso matando uma outra pessoa, ainda mais uma que não tinha nada a ver com a história? Misericórdia. Só Deus para sustentar, viu? Só Deus para sustentar a família da Bruna. Porque ela está se mantendo muito forte nesse momento. E é muita gente envolvida. Já vou voltar com o Wesley para trazer outros trechos da entrevista do delegado, contando mais sobre essa trama que foi armada, que era para matar o fulano e mataram o Maurício. Tira a imagem do Wesley para mim, Diegão, só para dizer uma coisa. Opa, mas quem que era o alvo dessa história? A gente não pode revelar. Porque a gente não quer atrapalhar o trabalho da polícia até chegarem aos pistoleiros que foram contratados. Os pistoleiros de Rolândia, que foram contratados para matar um fulano e mataram o Maurício por engano. E é questão de tempo para a polícia poder pegar. Por isso que eu fiz o apelo para você que é de Rolândia, que os caras são de lá, alguém conhece, alguém sabe quem é, e que pode ajudar a polícia a fechar esse quebra-cabeça da morte do Maurício. Já eu volto com o Wesley ao vivo, mais uma exclusiva aqui do nosso BG, tá?